partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Maranhão tem 10 casos confirmados do novo coronavírus. O governo do estado anuncia que vai manter medidas de combate à propagação do novo coronavírus. Em Tutóia, a cidade para após decretos de isolamento social e prefeitura lança plano de prevenção. Presidente Dutra deve adquirir equipamento de proteção para profissionais de saúde. Polícia Federal investiga sumiço de doses de vacina contra a influenza em cidade do Maranhão. Para auxiliar empresários a reagirem à pandemia, Sebrae lança ferramentas digitais. Está no ar o Jornal Central desta quinta-feira, 26 de março de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nesta quinta-feira, sol entre nuvens e pancadas de chuvas isoladas no Maranhão. São Luís amanheceu com sol, mas há previsão de pancadas rápidas de chuva durante o dia e a noite. Nas cidades de Imperatriz, Senador La Roque, tem possibilidade de tempestades no período da noite. Na cidade de Satubinha, a chuva forte pode vir ainda no fim da tarde. Máxima hoje de 28 graus em Barra do Corda, 30 graus em São Luís, 31 nas cidades de Imperatriz, Carolina, Açailândia, Grajaú e Caxias. Coronavírus. O governador do Maranhão, Flávio Dino, confirmou mais 2 casos do Covid-19 no Maranhão na manhã desta quinta-feira. Segundo o governador, os casos confirmados estão localizados nas cidades de São Luís e Imperatriz. Agora, o Maranhão soma 10 casos confirmados da doença e, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, são 584 casos suspeitos aguardando os exames. Flávio Dino reafirmou que vai continuar com as medidas de prevenção adotadas pelo governo do Maranhão, como o isolamento social e o fechamento de serviços não essenciais, apesar das críticas feitas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O governador defendeu a proteção à vida e o bom funcionamento da economia e apontou como isso pode ser feito. É possível e necessário salvar vidas e proteger a economia brasileira. A vida em primeiro lugar. Esse é o bem supremo. Uma boa economia protege a vida de todos. Claro que além de salvar vidas, adotando as práticas sanitárias que vêm sendo incorporadas ao cotidiano da maioria dos países do mundo, precisamos também cuidar do funcionamento da economia brasileira. Há caminhos. É preciso, em primeiro lugar, praticar justiça social. Criar um empréstimo compulsório para que os bancos privados financiem um fundo que apoie ações sociais, especialmente destinadas a trabalhadores autônomos e informais. A Prefeitura de Tutóia lançou um plano de prevenção ao novo coronavírus. A rotina da cidade foi toda alterada e apenas serviços essenciais foram mantidos. O nosso correspondente na região, Vitor Almeida, tem mais informações. As consequências imediatas do dia a dia são escolas das redes municipal, estadual e particulares fechadas, serviço de transporte de passageiros afetado, o comércio parado com praticamente todas as lojas sem funcionamento, com exceção das farmácias e supermercados. Ruas em pleno dia útil desertas, bares e restaurantes também fechados. As agências bancárias e casa lotérica ainda funcionam na cidade. Os serviços básicos de saúde estão em pleno funcionamento, com o seu atendimento normal. A população de Tutóia vem cumprindo a determinação dos decretos publicados pela Prefeitura e Governo do Estado do Maranhão, no que determina que as pessoas devem permanecer em suas casas no isolamento social e de evitarem aglomerações. A reportagem da Rádio Liderança FM, Rádio Timbira e do Jornal Central conversou com autoridades das áreas de saúde e segurança do município sobre o que está sendo feito no combate ao Covid-19, o coronavírus. Vamos ouvir. Não é uma expectativa de que ele venha a alcançar Tutóia. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de saber quando
ele vai atingir a cidade. Então, antecipadamente a isso, buscando que nós desenvolvêssemos um plano de ação preventivo para quando essa epidemia chegar ao município, nós possamos ter a estrutura necessária para combater isso. Nós fizemos uma equipe, primeiramente a gente se reuniu, né? Então, como a gente sempre tem dito, né? Tutóia tem saído à frente. Nós não esperamos acontecer algo pior, nós não estamos sentados esperando a doença chegar até o nosso município. Nós já começamos a agir de imediato. Então, a primeira pauta foi as nossas crianças que foram canceladas as aulas durante 30 dias. Então vamos trabalhar em cima dos decretos federal, estadual e municipal. O grande problema que estamos enfrentando é a educação da nossa comunidade. Com isso, nós vamos utilizar a essa desobediência, vamos utilizar as sanções previstas no artigo 268 do Código Penal, então, após o seu devido processo legal. Até o momento, nenhum caso de coronavírus foi registrado no município de Tutóia. Central de Notícias, com a colaboração do AR Estúdio de Tutóia, Vitor Almeida. Confira no próximo bloco. As medidas de contenção que estão sendo adotadas no Maranhão para conter o avanço da pandemia. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Contra o coronavírus. Abertura de um inquérito para apurar como o lote é procedente do Ministério da Saúde, não é, portanto, vinda da União para o município. A Polícia Federal também foi acionada para investigar o caso. Até agora ninguém foi preso e nem conseguiram localizar as 500 doses de vacinas que foram furtadas. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves.
Coronavírus. Em Presidente Dutra, o Ministério Público entrou com uma recomendação para que a Prefeitura da cidade adquira equipamentos de proteção aos profissionais que atuam na saúde. O objetivo é evitar a contaminação de quem precisa estar na linha de frente de combate ao Covid-19. Repórter Dalciana Castro. As medidas atendem às normas adotadas pela Organização Mundial da Saúde e têm o objetivo de evitar a infecção dos profissionais pelo novo coronavírus. Assinada pelo promotor de justiça Clodoaldo Nascimento Araújo, a recomendação foi motivada por informações de que poderão faltar os equipamentos para os profissionais de saúde realizarem o enfrentamento da pandemia. O documento solicita também que sejam encaminhados, num prazo de 48 horas, à Promotoria de Justiça de Presidente Dutra, documentos que comprovem as providências adotadas pelo município para o cumprimento da recomendação. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Novas medidas de prevenção ao Covid-19 estão sendo adotadas nos restaurantes populares em todo o Maranhão. Cada usuário poderá receber até 3 refeições para evitar aglomerações e que idosos saiam de casa. Vamos entender na matéria de Marcos Barbosa. Novas medidas foram tomadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social para redobrar os cuidados para evitar a propagação do novo coronavírus nos mais de 40 restaurantes populares existentes no Maranhão. Além das refeições serem servidas em embalagens descartáveis, elas serão adquiridas para serem consumidas fora dos refeitórios, evitando assim aglomerações, como detalha o secretário de Desenvolvimento Social, Márcio Onaiser. As pessoas adquirem as refeições em embalagens descartáveis. Para diminuir o número de idosos e pessoas de grupo de risco nos restaurantes, cada usuário poderá pegar até 3 refeições, levando assim um documento oficial do idoso ou familiar para quem está comprando a refeição. Outras medidas de prevenção já foram tomadas nos equipamentos de segurança alimentar do Maranhão, estado que atualmente possui a maior rede de restaurantes populares do Brasil. Medidas como a disponibilidade de álcool gel nas unidades, a distância de 1 metro entre as pessoas na fila, tudo para que nesse momento difícil as pessoas podem contar com alimentação de qualidade. Os funcionários foram orientados a utilizar máscaras durante o horário de produção e reforçar a higienização dos utensílios, móveis, equipamentos e superfícies lisas. Os restaurantes populares e cozinhas comunitárias funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 14 horas. As refeições são nutritivas e elaboradas por nutricionistas. Custam apenas R$ 2,00 nos 30 municípios de menor índice de desenvolvimento humano e R$ 3,00 nas demais cidades. Reportagem Marcos Barbosa. O Estado recorreu à Justiça para retomar barreiras sanitárias nos aeroportos de São Luís e Imperatriz. Repórter Daniel Amorim. No último dia 20, a Justiça Federal concedeu decisão positiva ao Estado do Maranhão, autorizando a criação de barreiras sanitárias nos aeroportos Marechal Cunha Machado, em São Luís, e Prefeito Renato Moreira, na cidade de Imperatriz. Porém, essa iniciativa foi paralisada depois de um recurso do governo federal ter sido deferido pela Justiça. Com a meta de preservar a saúde da população maranhense, o Estado vai recorrer dessa decisão para retomar as barreiras sanitárias nos aeroportos, como destaca o Procurador-Geral do Maranhão, Rodrigo Maia. Já estamos recorrendo, apontando inclusive que perderam objeto, considerando que o ministro Marco Aurélio concedeu uma liminar numa ação direta de inconstitucionalidade proposta por um partido político, no sentido de que os estados não podem ser proibidos, pela medida provisória editada pelo governo federal, de fazer as suas barreiras sanitárias no exercício legítimo do seu poder de polícia para proteger a saúde e a vida dos cidadãos. Reportagem Daniel Amorim. Em instantes, aqui no Jornal Central. Presidente Jair Bolsonaro decreta que templos religiosos e lotéricas são serviços essenciais. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe.
vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta quarta-feira o pagamento de dívida dos estados do Paraná e do Maranhão com a União por 6 meses. Ele também determinou que o dinheiro seja usado exclusivamente em ações de combate ao novo coronavírus. Com isso, 4 estados já tiveram dívidas suspensas por decisões do ministro em razão da pandemia. Antes, São Paulo e Bahia também obtiveram decisões liminares determinando a suspensão dos débitos. O nosso correspondente em Brasília, Nildo Costa, conta pra gente sobre a reunião ocorrida por videoconferência entre os governadores e sobre a decisão de manter o isolamento social para combater a propagação do novo coronavírus. Em reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, governadores reiteraram nesta quarta-feira os procedimentos de isolamento adotados para conter a pandemia do novo coronavírus. A manutenção das medidas recomendadas pela OMS foi uma das tônicas da videoconferência. E o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM, foi o único que relativizou as medidas restritivas. Outro ponto unânime foi o pedido para que Maia agilize a aprovação do Plano de Equilíbrio Fiscal, enviado ao Congresso Nacional em junho de 2019, para ter condições fiscais de atender algumas cadeias produtivas. Além disso, os governadores de Roraima e Tocantins pediram apoio da FUNAI em relação às comunidades indígenas de seus estados. Os governadores decidiram também cobrar medidas práticas do governo federal para ajudar os mais pobres e pequenas empresas, enquanto negociam pauta macro diretamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Com essa estratégia, eles pretendem se livrar de uma culpa em caso de recessão na economia brasileira. Dos 27 governadores, apenas o do Distrito Federal, Ibanez Rocha, não participou da reunião. Central de Notícias, de Brasília, Nildo Costa. Novos números da pandemia no Brasil levam o governo a liberar 600 milhões de reais para os estados. Também de Brasília, nosso correspondente Paulo Otaran. Esta quinta-feira começa com novos números do coronavírus no país. O Brasil tem 2.555 vítimas do coronavírus, quadro determinante para que o Ministério da Saúde liberasse 600 milhões de reais para que os estados adotem medidas de combate à pandemia. Apesar do agravamento da situação, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, negou possível saída após inúmeras interferências do governo na gestão desta crise que está sob o seu comando. Mandetta reconheceu que é preciso medir as consequências nas decisões de um país do tamanho do nosso. Hoje especularam, o ministro vai sair, o ministro não vai sair. Eu vou deixar muito claro, eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, que o presidente achar, porque foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível eu ter uma doença, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil. Ontem à noite, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou uma medida defendida pelo governo de isolamento vertical, que propõe a retomada da normalidade das atividades da indústria e do comércio, preservando apenas em defesa as crianças, idosos e doentes. Como é que alguém pode falar em isolamento vertical se até hoje não apresentou uma proposta de contingenciamento
para os idosos brasileiros mais pobres. Não há uma preocupação com esses brasileiros que vivem, né, em ambientes pequenos, com muitos parentes e que, saindo para trabalhar, contaminarão milhares de idosos brasileiros. De Brasília, Paulo Otaran. O presidente Jair Bolsonaro ampliou a lista de serviços considerados essenciais durante o período de restrição de circulação no país. Em decreto publicado hoje, ele inclui nessa lista templos religiosos e lotéricas. Segundo o novo decreto do presidente, abre aspas, atividades religiosas de qualquer natureza devem ser mantidas, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, fecha aspas. Além de liberar o funcionamento de lotéricas e dos templos religiosos, o novo decreto também torna essenciais serviços como fiscalização do trabalho, geração de transmissão de energia, produção de petróleo, atividades de pesquisa científica e laboratoriais e atividades médico-periciais. Confira a seguir. Anael suspende corte de energia elétrica por 90 dias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. A ANEEL proibiu por 90 dias o corte de energia de inadimplentes. Vamos entender na matéria de Yara Faria Borges. Segundo a direção da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, os consumidores que não conseguirem pagar a conta de luz durante o período da pandemia do coronavírus não terão o fornecimento cortado. A suspensão do corte de luz vale por 90 dias, mas poderá ser prorrogada se necessário. A intenção é garantir o fornecimento de energia às pessoas mais vulneráveis neste momento de calamidade pública. Na avaliação do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, a medida é importante neste momento em que as pessoas não podem trabalhar e manter suas contas em dia, e defendeu a isenção para as camadas mais vulneráveis. Proibir por 90 dias todos os cortes de energia de todas as residências do Brasil. Essa considero uma medida importante para que aquelas pessoas que estão sendo obrigadas a ficar dentro de casa e que tenham dificuldade, portanto, de trabalhar e que não podem eventualmente pagar suas contas, elas não possam também ter a conta de energia cortada. Creio que em breve nós também vamos fazer com que essas contas, sobretudo de baixa renda, elas sejam isentas nesse período de 90 dias. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. Petrobras anunciou uma redução no preço da gasolina nas refinarias que começou a valer ontem, quarta-feira. Repórter Lucas Por Deus Leon. No acumulado do ano, o valor do combustível registra uma queda de 40% e chega ao menor patamar desde 2011. Com isso,
o preço do litro da gasolina na refinaria está custando R$ 1,14. Na semana passada, a Petrobras já havia reduzido em 12% o valor da gasolina nas refinarias e em 7% o preço do diesel. Nesta semana, o diesel não sofreu redução de preço, mas no acumulado de 2020, o produto registra queda de 23% nas refinarias. No cenário internacional, o preço do barril de petróleo caiu mais de 50% neste ano. No entanto, o valor nas bombas do país não acompanhou a mesma redução. O professor de finanças do INSPE, Instituto de Ensino Superior e de Pesquisa, Michel Viriato, opina que a alta do dólar e a recessão causada pela pandemia do coronavírus impediram uma queda maior para o consumidor final. Apesar do petróleo ter caído mais de 50%, é importante lembrar que a nossa moeda ela subiu de 4 para 5, né? Ou seja, isso é uma alta de 25%. Então, sem dúvida, parte vem disso, mas parte também vem do não repasse por parte dos postos de gasolina, porque eles estão sofrendo agora com relação a essa restrição. E uma forma de eles passarem um pouco melhor é eles aumentarem um pouco a margem deles. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão. Na tentativa de ajudar empresários a reagir durante a pandemia do Covid-19, o Sebrae tem disponibilizado diversas ferramentas digitais para orientá-los. Vamos conferir na matéria de Noel Soares. O Sebrae lançou um portal de informações para orientar os empreendedores e criou salas virtuais de atendimento para prestar consultoria online às micro e pequenas empresas maranhenses. No site, logo na abertura, o usuário tem acesso a todos os canais de contato com o Sebrae para receber orientações de um consultor de sua área de atuação. Além disso, a página reúne as dúvidas mais frequentes sobre como lidar com a crise, com respostas elaboradas pelos técnicos da própria instituição. De acordo com o diretor técnico do Sebrae Maranhão, Mauro Borralho, neste momento de crise, o empresário tem de ficar atento ao mercado. E algumas decisões estratégicas, inclusive de revisão no processo de gestão, sejam realizadas. Um ponto importante é, a partir da observação das necessidades do cliente, o empreendedor trabalhar o desenvolvimento de novos produtos, de novas soluções. É possível, nesse momento, com pouco investimento ou praticamente nenhum investimento, novos produtos serem desenvolvidos de acordo com aquilo que os clientes estão realmente necessitando nesse momento. Trabalhar o delivery é uma outra alternativa muito interessante. Hoje existem várias plataformas através das quais as pequenas empresas, os empreendedores de um modo geral, podem fazer um cadastro, a partir dali utilizarem esse tipo de ferramenta, esse tipo de alternativa. Uma outra possibilidade é também fazer uso das mais diversas soluções digitais. De São Luís, Noel Soares. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Não esqueça de acessar o nosso portal, é centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes. E de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e até amanhã. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Legislativa do Maranhão. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal,
Ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.